Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Salmo 85. Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, que realize a leitura do expediente. Expediente de 14 de julho de 2020. Ofício da Coordenadoria da Universidade do Contestado, Campus Canoinhas, em resposta ao requerimento número 259 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Comunicado da Ouvidoria Municipal de Canoinhas, encaminhando o relatório do segundo trimestre de 2020. Ofício número 22 de 2020, da Secretaria Municipal de Obras, em resposta ao requerimento número 514 de 2020, de autoria do Edil Coronel Mário. Ofício 1172 de 2020, do Gabinete da Casa Civil do Estado, em resposta ao requerimento número 331 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 21 de 2020, da Secretaria Municipal de Assistência Social, em resposta ao requerimento número 523 de 2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio. Ofício número 211 de 2020, do Gabinete, datado de 14 de julho de 2020, a Sua Excelência, o senhor Paulo Basílio, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, convocação de reunião extraordinária. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vem a presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 22, inciso 3º da Lei Orgânica deste município, convocar a reunião extraordinária para o dia 14 de julho de 2020, logo após a reunião ordinária para a segunda votação dos projetos de lei número 50 de 2020, número 51 de 2020 e 55 de 2020. Atenciosamente, Gilberto dos Passos, prefeito municipal. Ordem do dia para a primeira votação. O projeto de lei número 50 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Projeto de lei número 51 de 2020, que altera dispositivos da lei número 6.430, de 17 de outubro de 2019, e da outras providências. Projeto de lei número 52 de 2020, que denomina na rua Ludovico Glinski. Projeto de lei número 53 de 2020, que denomina a rua Maria Góes Glinski. Projeto de lei número 54 de 2020, que denomina a rua Celcinho Glinski. Projeto de lei número 55 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Indicações. Temos apenas uma indicação, a de número 75 de 2020, de autoria do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu-Witt Júnior, secretário municipal de obras, manutenção da estrada que dá acesso ao Salto da Água Verde. Era isso que tínhamos. Tem outras indicações ainda, recebi agora. A indicação número 76 de 2020, de autoria do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu-Witt Júnior, secretário municipal de obras, manutenção em todas as ruas de Marcílio Dias.
Indicação 77 de 2020, de autoria do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, secretário municipal de obras, a manutenção da estrada que inicia no Alto da Tijuca, que vai para Tauná e Papuã. A indicação 78 de 2020, de autoria do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, secretário municipal de obras, manutenção da estrada do Alto do Frigorífico, que vai para Paula Pereira, e também nas ruas que fazem parte do distrito. Indicação número 79 de 2020, de autoria do Edil Gil Baiano, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, secretário municipal de obras, manutenção da estrada que inicia em Caraguatá até Felipe Schmidt, atendendo às comunidades do distrito. Era isso, senhor presidente. Obrigado, primeira secretária, vereadora Thelma Bley. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Gil Baiano. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Senhor presidente, senhores vereador e vereadoras, uma boa noite. Só justificando essas indicações à Secretaria da Infraestrutura, Secretaria de Manutenção, percorrendo aí o município e vendo a necessidade de fazer uma manutenção nas vias. Como conhecedor daquela área, daquela pasta da Secretaria de Manutenção, a gente entende que quando a chuva não é os dias de mau tempo, mas a chuva tanto quanto é necessário, mas também causa problemas. A estrada que liga do Alto do Tijuca, que passa pelo Parado, Papuã, Capão do Herval, Taunay, Papuã, e que vai até a sede do distrito de Paula Pereira. É uma via central e vários pontos dessa via estão danificados, havendo a necessidade de ter uma manutenção com urgência. Também a estrada que dá acesso do Alto do Frigorífico, que vai ao distrito de Paula Pereira, e as suas comunidades que fazem parte do distrito, como Rio do Pinho, Antagorda, Santa Aidê, Santa Leucádia, Santo Antônio, também há vários pontos com a necessidade da manutenção. A mesma estrada que inicia no Alto do Frigorífico e vai com destino à sede do distrito de Felipe Schmidt, também há necessidade de fazer a manutenção, que são várias comunidades do distrito que passam por esta via, vindo até o centro da cidade. Também a estrada que vai à localidade do Salto Água Verde e se estende às demais ruas, estradas da área rural ali do Salto da Água Verde, com a necessidade de fazer a manutenção. Também gostaria já de aproveitar e fazer mais uma indicação verbal, e acredito que já a assessoria da casa estará confeccionando a manutenção na estrada que dá acesso ao bairro Piedade e vai até o Arade. Há vários pontos com a necessidade de se fazer a manutenção. Sei que tem que se fazer um cronograma para que possa atender todas essas indicações, mas que não dá para deixar muito tarde, porque senão fica cada vez mais piores. E os veículos que passam a safra, não estamos no período da safra de grão, mas o transporte, o fornecimento da ração para as granjas, a coleta do leite, e cada cidadão dessas comunidades se deslocam todos os dias, praticamente,
para o centro da cidade tem que passar por esses trechos e aonde vem danificando os veículos devido aos buracos nos pontos críticos das estradas. Senhor presidente, seria isso, só para terem o conhecimento dessas indicações. Obrigado, vereador Gil Baiano. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, nobres colegas vereadores, colaboradores da casa, o nosso Danilo, os internautas, o Biluca da imprensa, muito boa noite. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a resposta de 2 requerimentos. Um deles foi aquele que foi elaborado por toda a edilidade, elaborado, aprovado, enfim, e solicitado ao governo do estado informações da questão de repasse de recursos financeiros do hospital de campanha, que foi suspenso lá em Itajaí, e que viesse algo para cá. Então, eles fazem alguns comentários do que aconteceu e o último parágrafo diz que o Hospital Santa Cruz tem em seu planejamento a abertura de 15 leitos de saúde mental e receberão por esse atendimento um recurso fixo mensal e um montante variável por leito mês, de acordo com o número de leitos disponibilizados. Portanto, há previsão de aumento de repasse da PHC. Senhor presidente, eu acredito que seria interessante termos uma agenda nessa casa e encaminharmos um requerimento questionando essa previsão, qual que é o tempo, se há necessidade de encaminhamento de algum projeto, o hospital se inscreveu, o município, em conjunto com o hospital, fazer algo, enfim. É uma oportunidade aqui que está aberta para buscarmos mais recursos. Eu acho isso de extrema importância para que o nosso hospital vá implantando outras especialidades e ofereça melhores serviços para a população. E o outro é um requerimento de minha autoria solicitando à universidade, principalmente pelo curso de mestrado de desenvolvimento regional, que nos informassem as características da dinâmica demográfica do município de Canoinhas. Também veio a resposta, colocando que o estudo ele encontra-se em estado avançado de estágio e execução. E há uma equipe multidisciplinar que está elaborando, formada por pesquisadores do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e do Programa de Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. E que, assim, houver a conclusão, eles nos apresentarão os resultados. E isso eu acho de suma importância, até porque daqui a pouco vem o pós-pandemia. Nós ainda não chegamos no pico da pandemia e daqui a pouco vem o pós-pandemia, que nós temos que pensar e estudar, encontrar alternativas para que o desenvolvimento volte e que a gente também, dentro desse novo momento, a gente encontre a nossa profissão. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Norma Pereira. Mais algum vereador inscrito? Passo a palavra à vereadora Zenesi Dreher. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, a assessoria aqui dessa Casa de Leis, as pessoas que se fazem presente aqui na plenária. Com relação à política hospitalar catarinense, vereadora Norma Pereira, é importante salientar que o Hospital Santa Cruz de Canoinhas ele já fez a adesão aos leitos de saúde mental. Essa adesão foi feita juntamente à Secretaria de Estado da Saúde. O hospital foi classificado, né, como hospital com uma estrutura e um porte para oferecer até 15 leitos de saúde mental em hospital geral. Porém, a proposta de adesão, a princípio, era para que fossem 8 leitos para receber recursos para atender em parceria com a equipe do CAPS. E o hospital estava em reforma da antiga ala da pediatria, justamente para implantar esse serviço de saúde mental ali naquela ala. Até porque ela tem uma área, né, uma área que pode ser utilizada para terapia, né, e outras atividades externas. Porém, com a vinda aí da pandemia, que ninguém esperava, né, esta parte do hospital que está sendo utilizada agora para o centro de atendimento Covid, mas que o hospital já fez adesão,
Nós fizemos projeto em conjunto, foi protocolado também no Ministério da Saúde, porque é necessário uma parceria com o Centro de Atenção Psicossocial, né, do município, é uma das condicionalidades. Então, é de interesse do município e é de interesse do hospital e já está protocolado, já foi feita a adesão. Então, acredito que essa ampliação de recursos, assim que passar o período da pandemia, o hospital começar a atender nesses leitos de saúde mental em hospital geral, o hospital começa a receber pelos atendimentos. E é muito importante para a região, porque não existem mais hospitais psiquiátricos, né, à disposição aí do Planalto Norte. Então, nós podemos contar hoje com os leitos do Hospital de Três Barras, que já habilitou há uns 2 anos atrás, né, uma quantidade de leitos, porém ficou mantendo esse serviço com recursos ordinários por quase 1 ano, né, e até que o governo começasse a repassar os recursos. O nosso receio com o governo do estado é justamente nesse sentido, implantar o serviço e ter que bancar por um bom tempo até que haja de fato o repasse desses recursos, que infelizmente no momento não está acontecendo. Então, só para contribuir aí com essa resposta, realmente já existe essa adesão e acredito que em breve o hospital estará ofertando esse serviço. Seria isso, muito obrigada. Por favor. Passo a palavra à primeira secretária, a vereadora Thelma Bley. Boa noite, senhoras edis, senhores edis, boa noite às pessoas aqui presentes, aos internautas, assessores da casa. Então, vereadora Zenici, lembre-me bem que na época nós lutamos muito para que o hospital ele conseguisse contratualizar os leitos psiquiátricos junto à Secretaria de Estado da Saúde. Porém, não tivemos êxito, em detrimento que a administração do hospital naquela época, ela dificultava os nossos passos, né? Porque a gente sabe que os leitos psiquiátricos, ele tem que formar lá uma estrutura física e de pessoal. Mas não é tão difícil, porque o que ela gera de receita acaba compensando. Então, e além de que nós gastamos muito mais quando mandamos os nossos doentes psiquiátricos para outros hospitais, porque as diárias são bastante altas, né? E eu fico bastante contente que o hospital tenha aceitado e que isso esteja acontecendo de fato, porque precisávamos muito disso. Nós gastamos muito no Hospital HJ, em Porto União, que sempre nos atendeu muito bem, né? Não podemos falar. Em outros hospitais, onde a gente encaminha pacientes SUS, pacientes particulares, quando é a ordem judicial, pacientes de menor, que a diária é extremamente de alto custo. Então, não sei se vai atender os menores, mas mesmo que não atenda, eu vejo que nós teríamos uma economicidade e que nós possamos investir mais aí em saúde mental, no tratamento diurno, no CAPS, né? Então, é isso aí. Eu parabenizo a gestão do hospital e que tenha aceito isso, porque eu vejo assim quanto nós tivemos de dificuldade de conseguir na época da São Camilo, na época onde o senhor Derby era administrador, de que não aceitavam essa questão da ala psiquiátrica. E isso é bastante importante para nós. É isso. Mais alguma inscrição? Não havendo mais inscrições, passamos ao grande expediente. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Não, senhor presidente. Obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 050 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 539.748,76, destinado à manutenção e ampliação da iluminação pública. Recursos da COSIP. Está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 050 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 051 de 2020, que altera o dispositivo da lei número 6.430 de 17 de outubro de 2019 e da outras providências. Adesão ao programa Badesc Cidades, a aquisição de imóveis por desapropriação. Fica alterado o artigo 2º da Lei Municipal número 6.430, que passará a vigorar com a seguinte redação: a adesão ao programa Badesc Cidades propiciará o aporte de recursos ao município para financiamento de obras de infraestrutura urbana, empreendimentos comunitários e ainda recursos para aquisição de bens imóveis. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 051 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 052 de 2020, que denomina a rua Ludovico Glinski. Está em discussão. Senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, só para registrar aqui que eu vou me abster da votação desses 3 projetos em razão de haver interesse meu na aprovação. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 052 de 2020, com 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 053 de 2020, que denomina a rua Maria Góes Glinski. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 053 de 2020 em primeira votação, por 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 054 de 2020, que denomina a rua Celcinho Glinski. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 054 de 2020, com 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 055 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.111.921, destinado à Secretaria de Obras, Secretaria de Educação e Fundação Cultural de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 055 de 2020. Antes de passar aos requerimentos, primeiramente, boa noite aos colegas vereadores e vereadoras, aos internautas. Só para contextualizar, o prefeito nos enviou hoje às 18h11 uma solicitação de extraordinária para que pudéssemos votar os projetos número 50 de 2020, 51 e 55, pois tratam de orçamento, enfim. E eu gostaria de deliberar com os senhores, já que antes na reunião das comissões ficou acertado então que iremos realizar a extraordinária, aproveitar e colocar em regime de urgência os projetos de lei 52, 53 e 54, que denominam ruas, e já incluir para votação, porque são projetos que não tem polêmica nenhuma, é um trâmite
tranquilo. Então, gostaria de deliberar com os senhores, se acatam essa sugestão. Aí nós fazemos a votação desses 3 projetos de lei aos quais o Executivo se preocupou em enviar extraordinária, e incluímos os projetos 52, 53 e 54. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a inclusão dos projetos de lei número 52, 53 e 54 de 2020 para logo em seguida na sessão extraordinária. Os vereadores... Perdão, e o regime de urgência, porque senão nós não poderíamos votar. Os vereadores que aprovam, então, permaneçam como estão. Então, está aprovado o regime de urgência desses projetos e a inclusão na sessão extraordinária. Obrigado. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 14 de julho de 2020, terça-feira. Requerimento número 598 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreher, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz, expondo e solicitando que segue. Considerando que o estado de Santa Catarina está com risco potencial na maioria alto, grave e gravíssimo, e Canoinhas de uma semana para outra passou do risco potencial alto para o grave. Considerando o aumento significativo de casos confirmados no município de Canoinhas e comprovada a transmissão local do Covid-19, considerando doações de recursos e equipamentos pelas empresas da região e vaquinha online amplamente divulgadas nas redes sociais há mais de 2 meses, considerando que os leitos de UTI, por exemplo, de Joinville e outras cidades estão 100% ocupados e que hoje os leitos de UTI do Hospital Santa Cruz que estão disponíveis começam a ser utilizados para os pacientes de outros municípios que não dispõem de leitos de UTI, considerando a promessa do governo do estado de enviar novos respiradores para o Hospital Santa Cruz, mas até o momento não teve ampliação dos leitos de UTI, respeitosamente requer informar quanto: 1. A data da aquisição dos respiradores com recursos doados pelas empresas de população. 2. Previsão da entrega dos referidos equipamentos. 3. Se esses equipamentos já foram pagos e se as empresas foram notificadas pelo suposto atraso na entrega dos respiradores. Coloco em discussão o requerimento número 598 de 2020. Passo a palavra à vereadora autora Zeneci Dreher. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, eu adiantei esses tópicos na minha fala de ontem, em explicações pessoais. Hoje nós tivemos reuniões com os secretários do Planalto Norte, com os prefeitos, já pensando em propostas de restrições. Possivelmente amanhã sairá um documento, uma resolução conjunta, ou até mesmo um decreto, onde contempla alguns posicionamentos e algumas necessidades de restrições por conta dessas dificuldades. Todos os gestores do Planalto Norte estão cientes das dificuldades e cientes da necessidade de ampliação desses leitos o mais breve possível. Como foi feito o requerimento recentemente ao governo do estado, questionando e solicitando mais respiradores para o Hospital Santa Cruz, porém corre o risco de demorar um pouquinho mais esse processo, e a situação da pandemia no Planalto Norte, ela se agravou agora, nessa semana. Provavelmente amanhã o novo mapa, ele será divulgado. Espero que nós ainda não chegamos na situação de gravíssimo, porque os nossos leitos não estão 100% ocupados, estão 69% ocupados. Só que o cálculo é feito para o Planalto Norte, então os outros hospitais também estão com dificuldades. Cabe salientar aqui para a população e para os senhores vereadores que Mafra, por exemplo, pelo fato do Hospital São Vicente de Paula ser referência para alta complexidade em outras especialidades, neurologia, cardiologia, por exemplo, hemodiálise, estes serviços são considerados, eles não foram interrompidos nesse período, Foi paralisado as cirurgias eletivas, os exames eletivos, mas esses serviços que são considerados de urgência, eles não foram paralisados. Então, automaticamente, estes hospitais, eles não reduziram muito o seu fluxo de atendimento, Diferente do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, do Hospital de Três Barras, do Hospital de Major Vieira,
e alguns outros hospitais que não são referência para alta complexidade. Diante disso, mesmo entendendo que as doações foram feitas por empresas da região, a vaquinha amplamente, a população, né, se mostrou muito solidária, participou, contribuiu com doações, é o momento de nós buscarmos essas informações para tentar ajudar o Hospital Santa Cruz justamente na fiscalização até destas empresas que venderam esses equipamentos e até hoje não entregaram. Então, assim que a gente tiver a resposta, né, do nosso presidente Reinaldo de Lima, as pessoas também estão nos cobrando, então nada melhor que uma resposta formalizada para a gente poder contribuir enquanto vereador na fiscalização dessas empresas que venderam esses equipamentos e que até hoje não entregaram para o Hospital Santa Cruz, e a necessidade nossa é agora, nós não podemos esperar mais. Se precisar, nós podemos acionar inclusive o Ministério Público nessa questão, no sentido de dar celeridade a esses processos, né, para poder garantir os serviços à nossa população. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Passo a palavra ao vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade, internautas, boa noite. Só queria contribuir com o requerimento, e eu acho que dentro de tudo que foi colocado ali, não se falou-se o valor possível pago, ou que será pago a esses respiradores, não consta ali pela leitura. Então, que talvez fosse incluído isso também, porque o valor desses respiradores foi motivo de muitas discórdias em Santa Catarina e no país. Então, também que fosse de grande interesse que fosse colocado ali também, se for possível, se assim a senhora entender, né, eu Excelência entender, de colocar que também traga por que valor está sendo comprado esses respiradores. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 598 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 598 de 2020, de autoria da vereadora Zenice Dreher. Requerimento número 599 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, solicita que seja encaminhado ofício de agradecimento ao senhor Ionir dos Santos, gerente da Celesc Canoinhas, extensivo a todos os demais colaboradores, cumprimentando pelo trabalho comprometido e efetivo realizado diuturnamente para restabelecer a energia em centenas de residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, após a passagem do ciclone extratropical no dia 30 de junho do corrente, que danificou em grandes proporções as redes de distribuição, derrubando torres, postes, árvores e objetos sobre a rede. Coloco em discussão o requerimento número 599 de 2020. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade que nos dão a honra e o prestígio da presença, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, essa Casa de Leis tem por costume, através de seus representantes, fazer as manifestações, referências elogiosas a profissionais e pessoas que se destacam no desempenho e cumprimento de suas missões. Em que pese ser atribuição dessas pessoas exercerem o seu mistério de uma forma bastante comprometida, é importante fazer a referência, neste momento da história, que os profissionais, trabalhadores da Celesc, através do nosso gerente local, Ionir, trabalharam diuturnamente para restabelecer a energia não só no município, nos municípios vizinhos, nas comunidades do interior. Eu formulei esse requerimento mais por dever de justiça, porque algumas pessoas às vezes não compreendem a complexidade que é o restabelecimento da energia numa situação tão difícil que a região toda foi assolada por questão desse vendaval. Nós acompanhamos, eu conheço profissionais que trabalham. Quando eu falo diuturnamente, vereador Vilmar, que avançaram noite adentro na situação para poder restabelecer. A gente sabe que a energia é vital e só quando nós perdemos ou não temos acesso a esse bem é que nós nos damos conta da sua importância.
Então, em face disso, formulei esse requerimento para agradecer todo esse trabalho, em que pese ser obrigação, mas foi um trabalho muito comprometido de todos esses profissionais. Eu pude acompanhar alguns que eu conheço, né, que fizeram além de suas atribuições. Por isso, entendo ser dever de justiça fazer esse reconhecimento. Seria isso, muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Vilmar Sudoski. Parabenizar o vereador Coronel Mário pelo requerimento, muito bem lembrado. E tem algumas coisas na vida que a gente tem que ter gratidão, né? E que tem algumas coisas. Um bom dia alegre é muito importante, né? Um boa tarde é muito importante, um muito obrigado é muito importante, né? E o trabalho dessa classe que se dedicou, como muito bem explanou o vereador Coronel Mário, por muitas horas interruptas, né, de trabalho, para poder trazer as condições de iluminação e energia à nossa população, e enfim, a população do Estado, mas os nossos trabalhadores aqui da nossa região, né, a gente tem que realmente dizer a eles muito obrigado e que Deus ilumine a cada um de vocês para continuar trazendo a iluminação para todos nós. Então, de uma forma geral, assim, eu queria dizer, Coronel, e pedir, se o senhor entender assim, que a gente pudesse assinar também esse requerimento em agradecimento a esses valorosos trabalhadores. Obrigado. Vereador Paulo Glinski com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade, internautas, inicialmente parabenizar o vereador Coronel Mário pela lembrança, pelo requerimento extremamente importante, e já foi contextualizado tanto pelo vereador Coronel Mário quanto pelo vereador Vilmar. Eu só indagaria se ali onde nós colocamos extensivo a todos os demais colaboradores, se também ele é extensivo àqueles terceirizados, ou se nós poderíamos acrescer ali as empresas terceirizadas, que foram várias, né, e que também participaram par e passo aí com nessa empreitada difícil, né, porque o tempo, além do tempo não ajudar, é uma situação perigosa, e em alguns locais, em razão da grande demanda, houve uma certa dificuldade para fazer o restabelecimento. Então também houve o clamor da população, né? Alguns entendem, outros não entendem. Então muitas vezes houve uma cobrança muito forte, né? E esse pessoal trabalhou diuturnamente até conseguir restabelecer em prazo recorde, e a gente tem que agradecer a todos. Então o indago, se de repente poderíamos colocar também, além dos funcionários da Celesc, os das empresas terceirizadas, né? Que de repente isso talvez para eles possa, quem sabe, até ser importante no futuro, até porque eles têm uma relação contratual e comercial com a Celesc, né? Com certeza. Vereador Gil Baiano com a palavra. Só parabenizar o vereador pela brilhante lembrança de fazer um requerimento homenageando esses grandes profissionais, e o qual eu conheço parte desses profissionais que atoraram noites afora, né, sem dormir, para devolver a energia nas comunidades. Como o vereador Paulo falou, é um trabalho extremamente perigoso, e sem eles, assim, foi difícil atender a demanda, porque a tempestade não atingiu uma comunidade hoje ou outra amanhã, atingiu tudo no mesmo dia. Então foi muito difícil para eles poderem trabalhar para, quanto mais rápido possível, devolver a energia às residências. Então eles trabalharam muito além do que era o necessário deles. Eles foram muito mais além da capacidade deles para poder devolver essa energia. Então, parabéns, vereador, pela lembrança de homenagear esses grandes profissionais. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Da mesma forma, vereador Mário, eu quero parabenizá-lo pela lembrança e parabenizar todos esses profissionais, que o cuidado que eles tiveram, não apenas em prestar o serviço, mas o cuidado com a preservação das vidas onde tinham fios arrebentados. Por exemplo, lá próximo do nosso escritório, tinha um fio arrebentado por cima dos veículos. Alguém imediatamente deu um jeito de avisar para ninguém tocar no carro, não fazer nada.
E eu fiquei impressionada com a agilidade, com o cuidado e as informações que chegavam para eles, a velocidade e a velocidade com que eles se preocuparam em preservar as vidas. Porque tinha o próprio doutor Tadeu, que trabalha conosco, ele ia sair, abrir o carro dele e o fio estava em cima, nem imaginava. E um dos colaboradores ali, não, pelo amor de Deus, não coloca a mão aí, já foram isolar. Lógico que a energia voltou depois, mas deixar a população segura para transitar. Eu fiquei impressionada com toda a agilidade e a forma com que a educação e a atenção que eles deram, num momento que eles estavam estressados, todo mundo reclamando, cada um querendo que o seu fosse o primeiro, fosse a prioridade, enfim. E eles, de fato, demonstraram que realmente são altamente comprometidos com aquilo que eles se propuseram a fazer e sempre fizeram e continuam fazendo tudo muito bem feito. Parabéns mesmo para todos eles e para o senhor. E eu gostaria de assinar o requerimento junto, se o senhor autor permitir. Indago ao plenário, então, e ao vereador autor, óbvio, se podemos fazer de toda a edilidade. Com certeza, prazer. Então, coloco em votação o requerimento número 599 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 599 de 2020. Requerimento número 600 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, solicita que seja encaminhado ofício à senhora Francine Nader, gerente local do Instituto de Meio Ambiente de Canoinhas, e ao senhor Luiz Cláudio Fossati, engenheiro florestal do IMA, os quais fizeram parte do grupo de ações emergenciais do fenômeno ciclone extratropical do estado de Santa Catarina, registrando os cumprimentos desta Casa de Leis por terem os referidos profissionais formulado propostas e medidas para sanar um problema regional que foi acolhido e editado a resolução CONSEMA número 169 de 2020 para sanar um problema de todo o Estado. Através da resolução publicada no Diário Oficial do Estado no dia 13/7 de 2020, foram estabelecidos critérios simplificados para o reaproveitamento emergencial do material lenhoso derrubado ou danificado pelo ciclone. Tal proposição contribuiu efetivamente para a resolução de um problema recorrente à comunidade do estado de Santa Catarina, neste momento de catástrofe natural. Coloco em discussão o requerimento número 600 de 2020. Passo a palavra ao vereador autor, Coronel Mário. Senhor presidente, um dos problemas recorrentes, caso de catástrofes naturais, e segundo alguns cursos que participei na área de defesa civil, por ocasião de estar trabalhando na Polícia Militar, infelizmente esses eventos, existe uma previsão de eles serem mais frequentes e de eles serem mais intensos. Infelizmente, isso é uma previsão baseada em estudos técnicos científicos para esse tipo de colocação. Eu estava conversando com a gerente do Instituto Meio Ambiente, a senhora Francine Nader, que os senhores conhecem, a comunidade conhece, uma profissional muito comprometida, ela e a sua equipe. Ela me relatava que fazia parte, juntamente com o engenheiro Fossati, desse grupo de ações emergenciais do fenômeno ciclone extratropical, e muitas árvores foram derrubadas, né, pelo vento, e a nossa legislação ambiental, ela digamos assim, ela cria dificuldades, ela não facilita digamos, o tratamento, o encaminhamento, ou a comercialização, ou a utilização desse material que acabou caindo. E ambos, tanto a Francine quanto o Fossati, fizeram uma proposição para resolver o problema que era nosso aqui, local, regional, e dessa proposição foi acolhida pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente e foi editado uma resolução, se o senhor me permite só fazer a leitura da introdução aqui, que vai contribuir na resolução de problemas para as pessoas que tiveram, né, árvores caídas nas suas propriedades, né, na própria cidade, enfim.
Resolução com SEMA 169, de 7 de julho de 2020. Estabelece critérios para o aproveitamento emergencial do material lenhoso e remanescente natural derrubado ou danificado pelo fenômeno natural ciclone extratropical ocorrido em Santa Catarina em 30 de 6 de 2020. Considerando a inexistência de previsão legal na legislação federal vigente para o aproveitamento de material lenhoso em remanescente natural derrubado ou danificado por fenômenos naturais, considerando os recentes desastres naturais ocorridos no Estado por conta da ocorrência de um ciclone extratropical que causou destruição de benfeitorias e danos à vegetação nativa, considerando a decretação de estado de calamidade pública por meio de decreto estadual 702 de julho de 2020 em função dos prejuízos causados pelo vendaval, e considerando a necessidade de material de construção, em especial de madeira, para reparos e reconstrução de moradias e outras benfeitorias, considerando a disponibilidade de material lenhoso de menor custo, oriundo das próprias árvores em remanescente natural derrubadas ou danificadas por ação do temporal, nas proximidades dos danos, resolve. Artigo 1º, estabelece critérios simplificados para o aproveitamento emergencial do material lenhoso em remanescente natural derrubado ou danificado pelo fenômeno natural ciclone extratropical ocorrido em Santa Catarina. Parágrafo único. Os critérios estabelecidos nessa resolução não serão exigidos quando se tratar da exploração eventual, sem propósito comercial, direto ou indireto, de espécies de flora nativa provenientes de formações naturais para o consumo nas propriedades rurais, conforme previsto no artigo 2º e 3º do Decreto Federal 6.660, de 21 de novembro de 2008. Continua a descrição da resolução, mas nós ficamos felizes que de uma sugestão, uma orientação, acabou sendo editado esse decreto que vai beneficiar centenas de pessoas no estado de Santa Catarina. Isso nasceu aqui no nosso município, através da nossa coordenadora e do engenheiro Fossati. Acredito que seja motivo de orgulho. E aproveito também, senhor presidente, para colocar à disposição dos senhores edis. Eu sei que o senhor tem uma ligação muito forte, senhor presidente, com o senhor Fossati. Eu acho que entendo ser importante também, né, que todos os demais edis, acolhendo essa proposta, possam assinar junto desse requerimento. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Eu, com certeza, com a anuência do senhor, gostaria de assinar. Indago se os demais colegas também. Sim. Então, da mesma forma, faremos de toda a edilidade. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 600 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 600 de 2020. Requerimento número 601 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, à senhora Cátia Liskovics Munhoz, secretária municipal de saúde, e ao médico auditor do Departamento de Saúde, solicitando informar do porquê os 80 tablets destinados às equipes de estratégia da saúde da família ESF e equipes de agentes comunitários de saúde oriundos do processo FMS número 12/2018, pregão eletrônico número 07/2018, foram entregues em 6 de julho de 2018 e os carregadores competentes entregues somente em 7 de abril de 2020. Nota fiscal em anexo. Quais foram os equipamentos utilizados pelas equipes durante esse lapso temporal? Coloco em discussão o requerimento número 601 de 2020. Passo a palavra à vereadora Zenesi Dreyer. Senhor presidente, talvez eu passe vergonha com essa minha fala, que não é nada minha área, esse negócio de informática. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar nossos técnicos de informática, né, o Márcio Pereira, o Fabrício da Prefeitura e o Alcides, porque realmente não é minha área, sabe? Mas como foi mencionado aqui uma ação de 2018, enquanto eu estava gestora da saúde, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de explicar para a população e para os senhores vereadores que a intenção da compra de tablets para colocar à disposição de agentes comunitários de saúde da equipe foi a melhor das intenções, assim como a gestão passada adquiriu muitos tablets para a educação também, e teve muitos problemas, que até faço questão de fazer um requerimento para a próxima sessão, não tenho pressa nessa informação, para comparar
investimento e custo-benefício com relação à compra de tablets pelo poder público. É o que a proposta principal sempre é, né, inovação, né, inovar tecnologicamente, e principalmente quando se trata dos agentes comunitários de saúde, quando foi criado essa estratégia, quando foi escrita essa proposta, foi principalmente de trabalhar com a informação, né, quando o agente comunitário de saúde faz a visita, ele tem uma área de abrangência. Então, a proposta era que eles tivessem a rota delimitada já no tablet, e esse registro da informação na visita dos pacientes hipertensos, diabéticos, né, os acamados, era registrar já no tablet, para que esse serviço não precisasse, quando chega na unidade básica de saúde, ser digitada, né, manualmente, né? A proposta era realmente aproveitar esse tempo e aproveitar esse equipamento, né, para agilizar e para poder facilitar a emissão de relatórios de rota, de atendimentos realizados pelos agentes de saúde e profissionais de saúde. Na época, quando foi solicitado apoio da equipe, e isso é uma luta antiga já, que a Secretaria de Saúde tenha um técnico de informática exclusivo para a saúde, é uma luta antiga, é uma fala lá na Secretaria já de muitos anos. Se vocês observarem, consta esse pedido no quadro de vagas, que está em discussão aqui na Casa de Leis também, né, para a Secretaria de Saúde, justamente por conta dessa necessidade. O governo federal, ele cria diversos sistemas de informações, então nada melhor do que dar condições de trabalho aos profissionais de saúde para que essas informações sejam enviadas o mais rápido possível ao Ministério da Saúde, que trabalha com produção SUS. E quando foi feita essa licitação, do meu ponto de vista, que não sou da área, peço desculpa pela vergonha aí até com relação aos meus filhos, que me dão bastante suporte nessa questão de informática, mas do meu ponto de vista estava completo o kit quando foi feita a licitação, né? E o entendimento de quem participou do processo de licitação estava completo, o tablet e o cabinho para carregar, ele veio, né? Então, ele poderia ser utilizado pelos agentes, porém, na hora de carregar, ele tinha que ser carregado no computador ali, né? Na unidade de saúde, ele não veio o carregadorzinho. Não era um impeditivo, mas foi uma decisão não utilizar no momento, porque o primeiro sistema que foi tentado baixar não deu certo. E a proposta, junto aos profissionais de saúde, era que eles primeiro atualizassem todos os cadastros, para que quando fosse utilizar o tablet, não precisasse ficar consertando, que já tivesse o cadastro das famílias, números, conforme eles têm desenhado no mapa em cada unidade de saúde. Então, vereador, a proposta foi a melhor possível. Infelizmente, teve essa questão do carregador, foi entregue em 2018 no intuito de já utilizar, de integrar as informações, né, com o ESUS, com o prontuário eletrônico, que foi o ano todo para a implantação do prontuário eletrônico. Eu entendo perfeitamente porque muitos municípios não fazem esta adesão, porque é difícil, porque tem resistência de profissionais na utilização dos equipamentos. Então, os carregadores foram entregues agora eles receberam os tablets, e ainda haverá mais um período para baixar sistemas e para poder utilizar de fato esse equipamento. Mas digo para vocês, a proposta de inovação tecnológica de cada gestor é no sentido de avançar e não retroceder, né? Mas, infelizmente, nós tivemos vários problemas, tanto na gestão passada na educação, com um investimento altíssimo com tablets distribuído para os alunos, que também foi frustrante, e agora na saúde, que ainda temos tempo de consertar, por isso foi comprado aí os carregadores para tentar agilizar a utilização desses equipamentos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zanesi. Importantes seus esclarecimentos. E para que ninguém pense que eu estou meio fora da casinha, porque eu tive um motivo para realizar esse requerimento, então eu também quero contextualizar. Certamente a gestão teve a melhor das intenções, porque quando a gente fala de inovação e tecnologia, é tudo aquilo que o poder público precisa. E parabenizo a gestão no sentido de tentar implementar. Agora o fato é que não deu certo. E aí nós temos que partir então para a parte prática da situação.
Eu também tenho ideias maravilhosas, mas algumas ainda não consegui atingir. Mas continuo com as ideias. Então, em 2018, isso eu estou falando, são informações, e por isso o requerimento, porque eu não sou nenhum fifi que escuta uma coisa e já cria um juízo de valor e sai passando para frente. Eu quero isso documentado. Eu recebi informações de que em 2018 foram adquiridos esses tablets, assim como a senhora falou. Já em 2018, parece que pela demora da implementação ou da utilização dos tablets, a empresa que vendeu os aparelhos, depois, quando a gestão tentou implementar um software nesses tablets para que os agentes de saúde pudessem se utilizar, como já havia passado a garantia, a empresa negou a implementação. Essa é a informação que eu tive, e por isso eu gostaria que a Secretaria da Saúde pudesse me responder. Até aí tudo bem. Agora, a Secretaria demorou 2 anos para entender que o tablet precisava de um carregador. Entendo que teve a situação da licitação, que poderia carregar em alguma máquina do computador, enfim, algo nesse sentido, mas é a mesma coisa que eu comprar um celular e o meu celular vir só com o cabinho e eu sair da loja e agradecer. Então, por que é que houve essa demora de 2 anos para se situar de que deveria ter um carregador? Beleza, superada a parte do carregador. O que é que adianta o tablet se não tem um programa, um sistema, um software que os agentes de saúde possam utilizar? Para que vai servir o tablet? Só para deixar os agentes de saúde com dor nas costas, porque vão carregar um peso que não serve para nada. Esse é o meu ponto de vista. E vou um pouquinho além da demora, de toda a situação, enfim. Quando eu fiz o requerimento, se não me falha a memória, na semana passada, sobre a entrega dos tablets, milagrosamente alguns agentes de saúde foram convocados na secretaria para receber os tablets. Ou seja, desde 2018, alguns ainda não haviam recebido. Então, são dúvidas que foram trazidas. Eu sempre falo aqui e sempre friso, porque eu não tenho dom para inventar coisas. Isso são demandas que são trazidas, né? E como eu não quero sair falando bobagem, eu penso que a Secretaria da Saúde deve esclarecer, porque afinal de contas foi um material que poderia ter sido muito bem utilizado durante 2 anos, que ficou parado ali e que, no fim das contas, até agora, então, pelo que eu entendi, não teve serventia nenhuma. E nós estamos falando não são valores tão vultuosos, mas, enfim, são valores que devem e merecem respeito e que devem ser implementados. Não deu certo nas outras gestões? Então vamos tentar acertar nessa. Quem sabe, se não der nessa, na próxima a gente tenta de novo. O que a gente não pode ficar é sem resposta, e os agentes de saúde, a equipe da saúde, a população sem uma percepção do que de fato aconteceu. Como é que vai demorar 2 anos para perceber a história do carregador? Como é que vai, depois de 2 anos, entregar? Então, assim, sei que a senhora tem participação na secretaria e sempre me atendeu, e inclusive admiro o seu trabalho, mas é importante que a gente receba oficialmente da atual secretária, enfim, da equipe técnica. Também não sou nenhum técnico em informática, que a gente receba essas respostas para que aí possa tentar entender o que é que aconteceu nesse meio de tempo, se houve falha de comunicação, se houve falta de percepção, enfim, só para deixar claro que o requerimento ele tem sim um objetivo e um fundamento. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu não ia me manifestar, mas a gente também sempre foi muito questionado sobre isso.
e até pelo que eu me lembro, eu não tenho a certeza, mas bem em julho de 2018 entrou um recurso do saudoso Marco Tebaldi de R$125 mil, e que seria aproveitado para a implementação desse trabalho. Esses tablets seriam aqueles multi-laser que hoje custam no mercado por volta de R$500, só que, lógico, na época o valor era maior. E ele já não veria com o carregador acoplado, tudo certinho. Sei lá, eu fico um pouco em dúvida. Então, é importante o requerimento exatamente para esclarecer. E engraçado que vem um questionamento e vem outro, as pessoas começam a indagar. E é importante ver essa situação realmente, porque, de fato, facilitaria muito o trabalho das nossas agentes de saúde. Seria essa a minha contribuição, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação do requerimento número 601 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 601 de 2020. Requerimentos números 602 ao 620 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício aos deputados e senadores da bancada catarinense, expondo e solicitando o que segue: o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, atualmente é regulamentado pela Legislação Federal número 11.494 de 2007, porém, de acordo com o artigo 48, sua vigência termina no dia 31 de dezembro de 2020. Trata-se de maneira encontrada para enfrentar as desigualdades regionais na educação, garantindo que porcentagens de determinados impostos sejam obrigatoriamente destinados para o financiamento de forma mais equilibrada da nossa educação pública nas suas 3 fases. O fundo é utilizado para o pagamento de salários de profissionais, merenda, transporte escolar, material didático e reformas em escolas. Mesmo em Santa Catarina, um dos estados considerados mais desenvolvidos do país, quase 20% dos alunos não possuem acesso à rede. Considerando a existência no Congresso Nacional da PEC 15 de 2015, agendada para votação na próxima segunda-feira, dia 20, como pauta única, se faz necessário manifestar apoio à aprovação da referida emenda, eis que a constitucionalização do Fundeb é urgente. Vale ressaltar que, na atual proposta, a cota de participação da União na composição do fundo sairá de 10% para 20% num horizonte até 2026, se aprovada. Garantirá um novo Fundeb mais justo e igualitário, com ampliação de recursos e responsável com a realidade fiscal do país. Coloco em discussão os requerimentos do número 602 ao 620 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Lhe parabenizar imensamente pelo requerimento, e eu acho muito prudente, gostaria de, com a sua permissão, de assinar junto, até porque talvez fosse interessante anexar o requerimento para a nossa bancada catarinense, aquele estudo social elaborado pela Secretaria da Ação Social do município de Canoinhas em 2018, cuja cópia se encontra nesta casa, em que aproximadamente 50% da população do Planalto Norte, não é de Canoinhas, do Planalto Norte, não concluiu o ensino fundamental. Porque nós somos pobres dentro de um estado rico, vamos dizer assim, em que lá consta que o PIB per capita é abaixo da média nacional, que a renda per capita é abaixo da média nacional, e um estudo que tem fé pública, realizado pelo município de Canoinhas. E poderíamos anexar o de 2010 do Instituto Federal de Santa Catarina, que foi elaborado pelo IBGE, que é mais ou menos da mesma linha e que, inclusive, demonstra as nossas necessidades regionais e que precisamos efetivamente buscar, encontrar forma de sermos tratados de uma forma diferenciada dentro desse contexto. O Estado de Santa Catarina
para Brasília, para todo mundo é considerado rico, e nós, como diz sempre o vereador Paulo Glinski, nós estamos aqui esquecidos. Lembram lá do bairro Vermelho de Florianópolis, mas não lembro de Canoinhas. O Rio Vermelho, aliás. Então, eu acredito que seria de extrema importância fazermos isso. E os dois constam aqui nessa casa porque foi solicitação minha e foi atendida, eles vieram. E se for difícil de encontrar, eu tenho no meu e-mail, eu posso repassar, mas eu entendo que é de extrema prudência. Então, nós estamos indo para um mundo virtual, em que é tudo, e só se fala em inteligência artificial. E hoje a presidente lá do Conselho da Juventude em Brasília é a catarinense, a Anaí Rama, e nós poderíamos, inclusive, dentro desse contexto da educação, aproveitar uma catarinense que está lá e que pudesse colaborar, que, quem sabe, trazermos no meio disso um centro tecnológico para o Instituto Federal de Santa Catarina, que custa por volta de 4 milhões, está lá o projeto prontinho. E, enfim, a gente precisa, de fato, mudar. Nós temos que mudar o rumo, porque nós estamos numa região em que a gente é extremamente feliz, mas, infelizmente, todo mundo estuda e vai embora daqui para se realizar profissionalmente, e que isso entristece muito a gente. Seria essa a minha contribuição, e gostaria de assinar junto, senhor presidente. Continua em discussão. Vereadora Camila gostaria de assinar. Indago os colegas vereadores. O requerimento fica aberto a assinatura. Então, passamos à votação dos requerimentos número 602 ao 620 de 2020, de autoria de toda a edilidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos do número 602 ao 620 de 2020. Requerimentos números 621 e 622 de 2020, de autoria de toda a edilidade presente, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Leoni Wojtechin Pontarolo e do senhor Ari Castilho. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Só gostaria de fazer uma referência a pedido do nosso colega vereador Célio Galeski. O seu Ari Castilho é familiar do Célio, ele foi vereador, enfim, um líder na comunidade onde viveu. Então, a pedido do vereador Célio, fazer essa referência, essa homenagem ao ex-vereador Ari Castilho. Requerimento número 623 de 2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, considerando a tomada de preços número PMC 10 de 2020 no valor global de R$ 518.745, cujo objeto era a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de tapa-buracos, lombadas e lombofaixas em massa asfáltica, com o fornecimento de todo o material e mão de obra necessária. Questiona-se: a empresa está executando os serviços de tapa-buracos e de lombadas conforme o termo de referência que faz parte do processo licitatório? B, quem é o responsável da Secretaria de Obras pela fiscalização? C, quando foi dada a ordem de serviço? D, quem é o engenheiro responsável da empresa? E qual é o cronograma de execução das ruas relacionadas no projeto? F, quem é o responsável da prefeitura pelas medições dos locais relacionados de tapa-buracos? G, a prefeitura vai pagar por serviços executados em desacordo com o que se pede em projeto? H, por fim, solicita-se o plano de manejo ambientalmente sustentável do material que vai ser retirado dos buracos. Coloco em discussão o requerimento número 623 de 2020. Só para contextualizar o referido requerimento, eu estive em uma obra do município alguns dias atrás
E aí foi indagado, o vereador Paulinho vem aqui apontar só os 5% da obra que não deu certo e tal. Então, como o tapa-buraco está só começando, né, eu não vou esperar terminar para apontar o erro, né? Vamos elucidar desde já. Eu acompanhei em algumas ruas onde já foi realizado o tapa-buraco, e também não sou engenheiro, não é minha área, mas o termo de referência para a execução desse serviço é um termo de referência muito bem bolado. Ele tem vários critérios técnicos, e claro, como eu não sou da área, eu sempre peço ajuda para quem é, para eu não ficar aqui falando nenhuma bobagem. Então, eu só vou ler alguns itens, né? Ele dá a sequência da operação, o que é que tem que fazer, como é que faz e tal. Fala como que faz quando é um buraco mais profundo, também como que se dá a sequência da operação. Aí fala da mistura asfáltica, as especificações gerais, o preparo da mistura, o transporte da mistura, a retirada dos materiais, enfim, é bem completo, até parabenizo para quem fez. O grande problema é que o papel aceita tudo, e na prática pode ser que não seja bem assim. Então é por isso que eu estou desde já pedindo, né? Nos locais onde eu fui não tinha nenhum fiscal da prefeitura, tá? Isso eu vi, não é ninguém que me contou. Eles já estavam realizando, já estavam tapando os buracos. Como eu não sou da área, algo muito simples tem que ser feito, é o que está aqui no termo de referência. Não é só para limpar o buraco e jogar a massa. É para rasgar, acho que é esquadrejar, limpar, no outro dia jogar a massa, depois imprimar, que é o nome quando você deixa o asfalto como se ele não tivesse o buraco, ele fica 100%. E nos locais onde eu vi, assim, com um olho não muito de engenheiro, mas também a minha visão ainda está boa, não tem nada disso, assim, nem perto disso. Então, para que não aconteça, mas o vereador Paulinho só fala os 5%, então eu vou falar agora do 100%, que só está começando o tapa-buraco. Então, de preferência, que o engenheiro acompanhe a situação, que haja um fiscal da prefeitura, ou da Secretaria de Obras, ou do Planejamento, e que seja cumprido aqui o projeto básico, que ninguém mandou escrever, agora que está escrito tem que fazer. Então, fica aqui o nosso pedido, porque é um valor bastante vultoso, são 518 mil. Houve a participação de uma única empresa que não ofereceu desconto também, então ganhou com o preço cheio. Então a empresa está sendo muito bem paga para realizar essa obra. Agora, se não houver fiscalização, aí é capaz de fazer de qualquer jeito, e depois que está lá, por isso que tem um item aqui que questiona se a prefeitura vai pagar pelos serviços executados em desacordo com o que pede o projeto. Depois que está lá, aí é um Deus nos acuda para resolver. Então, como está só começando, seria importante e interessante que isso fosse fiscalizado e executado como está no projeto básico, porque aí sim eu tenho certeza que vai ficar um serviço de excelência. Vereador Vilmar, com a palavra. Senhor presidente, é importante a democracia e a possibilidade das pessoas poderem estar acompanhando cada trabalho, né, realizado. Eu não sou também da área, mas sei que esse ano o município não recebeu massa asfáltica, né? Fez mais que uma licitação e as empresas vencedoras acabaram não fazendo a entrega dessas massas asfálticas. Aí a Secretaria do Planejamento acabou elaborando esse projeto, essa licitação, e desenvolveu
uma modalidade diferente, que é uma forma diferente de fazer os tapa-buracos e as melhorias aonde as pistas estão danificadas. E a empresa vencedora iniciou esses trabalhos nos últimos dias e está fazendo. Mas muito bem colocado, vereador Paulinho, porque precisa ser fiscalizado, precisa ser acompanhado esse trabalho para que nós não tenhamos decepções lá para frente, né? Temos tantos exemplos que já vivemos anteriormente, né? Tanto em Canoinhas como fora de Canoinhas. Nos últimos anos a gente tem acompanhado tanta coisa. E nós queremos que tenhamos uma obra e aquilo que for investido do recurso dos canoinhenses que seja com uma obra de qualidade. A gente torce para que ela realmente seja e esperamos que ela realmente seja. Então, é dessa forma. Com relação aos 5% que o vereador se referiu da obra lá, a empresa ainda está concluindo aquela obra. E assim, para deixar claro que ela não foi paga aquela obra para a empresa, só para comunicar. Mas é importante a indagação, é importante a discussão, porque isso esclarece a população a forma como as coisas se encontram. O município pagou aproximadamente 20% da obra, então tem mais ou menos 80% ainda para a obra receber. Estou falando em números mais ou menos, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é por aí nesse percentual, que ainda vai ser saldado com a empresa. Portanto, ela vai ter que refazer aquilo que não ficou legal. Trouxe problema? Trouxe. Uma região bastante acidentada, aquela região onde essa obra aconteceu, isso nós temos que levar muito em consideração. Tivemos um problema climático imenso e intenso em toda a nossa região e, claro, acabou arrebentando em algum lugar. A obra não estava totalmente concluída, não estava inaugurada, e precisa ser revista, precisa ser revitalizada e feito aquilo que precisa ser feito. Mas, só para deixar claro à população que a importância da fiscalização e a importância também de deixar claro aquilo ainda que o município não quitou a empresa que realizou a obra. Ela vai ter que refazer e fazer seus devidos acertos, para depois, posteriormente, aí sim, ser pago se a obra realmente estiver em condições reais, acabadas e com boa qualidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Importantes esclarecimentos. E também era o que faltava, a prefeitura pagar a obra incompleta, né? Aí ia estar bem errado mesmo. Mas o governador pagou os aspiradores, né? Mas aí é problema dele. Eu estou aqui para fiscalizar, eu não sou deputado. Se eu for deputado um dia, eu vou fiscalizar o governador. Mas o que eu quis dizer, senhor presidente, é que tem umas loucuras que acontecem, né? Sim, mas aqui na minha terra, não. Na nossa, aqui, não. Enquanto eu estiver aqui, não. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 623 de 2020. E os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 623 de 2020. Sem mais requerimento, senhor presidente. Obrigado, segunda secretária vereadora Norma Pereira. Passamos então às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores para falar sobre matérias de interesse pessoal e passo a palavra à vereadora Thelma Bley. Antes eu passo a palavra à vereadora Zanice Dreher. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, o presidente do hospital, senhor Reinaldo Lima, enviou aqui uma mensagem já via WhatsApp. Eu não tenho o hábito de ficar no celular, mas ele mandou aqui com relação aos respiradores, e como nós teremos um recesso importante já mencionar a resposta com relação ao requerimento, por mais que venha formalizado, é que a aquisição dos 3 respiradores, foi realizado no dia 2 de abril, né? E que o prazo da entrega, infelizmente, era 120 dias. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né, a previsão. Então, ele está dizendo que as empresas, que não está fora do prazo a entrega destes respiradores. E que um deles já está em funcionamento, que hoje o hospital está com 7 respiradores em funcionamento. Então, os leitos foram ampliados, talvez não ainda
formalizados ou habilitados junto à SES e Ministério da Saúde. Então, agradeço, Reinaldo, por estar aí nos acompanhando e já trazendo informações aí para a população com relação aos respiradores e aí os leitos de UTI. Considerando que são explicações pessoais, vereador Paulinho Basílio, amanhã eu vou pesar um dos tablets, porque me preocupei aí com a dor nas costas dos agentes de saúde. Faço questão, como assistente social, aí jamais é o que a gente quer, né? Que os agentes tenham dor nas costas por causa de um tablet, né? Isso eu vou fazer e trago aí para as próximas reuniões a informação, tá bom? Seria isso. Muito obrigada. Vereadora, não é pelo peso, é pela inutilidade. Peso é só uma força de expressão. Vereadora Thelma Blay com a palavra. Uma questão bastante simples. Eu quero me desculpar com a nossa assessora Andréia Beto, que eu não havia observado que haviam mais indicações. E eu chamei a atenção. Então, me desculpe, Andréia, era isso. Mais algum vereador inscrito? Passo a palavra ao vereador Coronel Mário. De maneira bastante breve, senhor presidente, só gostaria de manifestar a alegria de ter recebido uma informação ontem da vereadora Thelma, que além de vereadora, exerce um brilhante trabalho junto à Secretaria de Habitação, pela quantidade de pessoas, residências que foram atendidas pela Secretaria nesse momento da pandemia, né? O estar junto ou prestar a solidariedade, o apoio é extremamente importante. E a senhora me reportou ontem que mais de 40 residências que foram atingidas, inclusive no interior, além de receber visita, receberam apoio da Secretaria de Habitação. Então, cumprimentar a senhora, toda aquela equipe, o secretário também, porque a gente sabe que num momento muito delicado, quando a pessoa principalmente perde a cobertura e o telhado da sua casa, é muito importante que o poder público, através de seus colaboradores, esteja presente. Eu vivi, senhor presidente, em 2004, uma chuva de pedras, de granizo, melhor falando, em Porto União, onde aproximadamente 90% das casas tiveram comprometimento. E naquele momento, lembro-me que houve uma dificuldade muito grande e o próprio prefeito, na época, coordenando as ações, um esforço conjunto de Defesa Civil e todos os órgãos puderam minimizar. Então, vereadora Thelma, fiquei feliz com a sua colocação ontem. Parabéns, senhora, a equipe lá da Secretaria de Habitação, por dar apoio e suporte a tantas pessoas que necessitam nesse momento de calamidade pública. Muito obrigado, senhor presidente. Por favor. Passo a palavra à vereadora Thelma Blay. Então, vereador Coronel Mário, reiterando, a Secretaria Municipal de Habitação atendeu pelo relatório fotográfico emitido para a Defesa Civil, para que enviassem para a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Ali foram registradas 47 famílias, mas ontem e hoje já tivemos registro de mais famílias, né? E nós temos um pequeno problema, que os fornecedores dos Eternites, principalmente, eles têm um prazo ali no certame licitatório para entrega desse material. Então, algumas famílias, elas não receberam ainda os Eternites, em detrimento a esse prazo que o fornecedor vencedor do processo licitatório tem para entregá-los. Mas já foram pedidos, já saiu as autorizações de fornecimento, então essas famílias ainda estão sendo atendidas, né? E o estrago foi bastante grande, principalmente no Campo da Água Verde, Cristo Rei, Serrajão, algumas moradias da região interiorana, algumas casas do centro, Água Verde, mas os bairros mais atingidos foram a Rua Florindes e o bairro Campo da Água Verde, né? E como eu falei, né, nós estamos à disposição, que algumas coisas ainda estão aparecendo. Obrigada. Vereador Paulo Glinski com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade. Só rapidamente, senhor presidente, a vereadora Zaneci já mencionou que o presidente do Hospital Reinaldo de Lima Júnior lhe repassou algumas informações sobre a questão dos respiradores.
Mas o professor Reinaldo também me passou algumas informações, eu queria contextualizar, até porque, como a vereadora colocou muito bem, nós vamos ter o recesso e até a volta dos trabalhos, quando vinha a resposta, vamos passar alguns dias, né? Então, o Hospital Santa Cruz comprou da empresa Medical Way Equipamentos Médicos Limitada 3 respiradores importados, que são esses que a vereadora mencionou que estão no prazo para entrega. E esses equipamentos, a nota fiscal foi emitida no dia 25 de maio e o valor da compra desses 3 equipamentos foi R$250 mil. Já incluído o conector, a traqueia adulta em silicone e o pedestal. Então, o equipamento completo. A média desses 3 equipamentos com acessórios de aquisição foi R$ 83.330. Então, só para mencionar. E também foi adquirido um outro respirador da empresa Mindway Limitada, o valor aproximado de 80 mil, não tem aqui a nota. Daquela outra que eu mencionei, eu tenho a cópia da nota aqui. E esse equipamento foi comprado no início de abril e esse equipamento já foi entregue. Então, um já foi entregue e os outros 3 importados pelo valor de 83 mil estão no aguardo de chegar, está no prazo para entrega. E eu queria fazer aproveitando todo o debate e a nossa função fiscalizadora, só para mencionar que, embora tenhamos problemas na nossa região e vivenciamos problemas sérios no estado de Santa Catarina, mas nós temos aqui uma cultura dentro da comunidade de trabalhar em prol da comunidade, de fazer a coisa certa. Às vezes a coisa não acontece do jeito que o gestor quer, ou que a gente quer, mas, enfim, de uma maneira geral, 99% das atitudes são buscando acertar. Então, vejam que eu mencionei aqui o valor de 83.330 por esses equipamentos e o outro na faixa de 80. Eu fiz um levantamento aqui, Roraima pagou 215 mil em média por respirador. Paraíba, 164 mil. O estado de São Paulo, 189 mil reais em média por respirador. A Bahia, 162 mil. O Mato Grosso, 135 mil. Pará, 126 mil de média. Falando em média, vejam. E o estado de Santa Catarina, naquela malsinada compra lá, né, 165 mil em média por respirador. Então, veja, alguns, né, que nós sabemos aqui em alguns estados com problema, né, com aquela loucura, até porque a gente tem que deixar registrado aqui que naquelas semanas, as primeiras semanas de março, começo de abril, o assunto era respirador, né? Era como se você tinha que ter o respirador, porque senão ia morrer todo mundo, né? Claro que a gente sabe da dificuldade e precisa do respirador, mas aquilo inflacionou o mercado e surgiram oportunidades aí para alguns mal intencionados Brasil afora, e vejam o preço que estados aí importantes pagaram por esses respiradores. Em Canoinhas, o Hospital Santa Cruz comprou num preço extremamente bom, né? Comparado com essa média. Um já entregue, os outros para chegar, né? Então, isso demonstra, claro, sempre a boa fé, a boa atitude e a boa vontade de todos que estão, né, na vida pública, na iniciativa particular, filantrópica, como é o hospital, né? Então, eu queria fazer esse registro. Claro que a resposta vai vir por escrito, só me antecipando, talvez estou falando algum número aqui que não está correto, exatamente o valor pago, mas o hospital vai mandar a resposta. Só queria antecipar isso até pelo debate e pelo assunto que foi colocado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo. Agradecer a audiência do presidente do hospital, senhor Reinaldo de Lima. Mais alguma inscrição? Não, senhor. Então, não havendo mais inscrições, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para logo em seguida, em regime extraordinário. Boa noite e muito obrigado.